13, e iremos até o verso 23. Como disse o pastor Petrônio, você que nos acompanha na transmissão do culto ao vivo, tem também a oportunidade de acompanhar a leitura do texto bíblico que diz-nos assim: E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Quero falar-lhes sobre o tema que já foi divulgado, Memorial da Graça. No contexto de celebração da Páscoa entre os judeus, Jesus se preparou para estabelecer a Páscoa cristã. Irmãos, toda vez que uma igreja celebra o memorial da morte de Jesus, está celebrando a Páscoa cristã. Então, quando nós somos perguntados quanto à nossa postura em relação à Páscoa, nós temos toda a oportunidade de dizer: valorizamos tanto que a celebramos mensalmente. A Páscoa em Cristo Jesus tornou-se muito mais especial do que antes da obra de Jesus no Calvário. Já era uma festa muito especial para os judeus, agora para todos os servos de Deus em todas as épocas e em todos os lugares. Porque foi na celebração da Páscoa, do ano em que Jesus foi crucificado, que ele se preparou para nesta festa dizer: vocês celebram a saída do Egito em direção a Canaã, celebram a misericórdia de Deus que os poupou da morte, a vocês que, sacrificando um cordeiro pascal, tiveram as suas casas marcadas pelo sangue do sacrifício, isto é, da aliança com Deus. Vocês celebram esta grande vitória e a nova vida pós-Páscoa, pois saibam vocês que eu, Cordeiro de Deus, porque tiro o pecado do mundo, os chamo do Egito espiritual, cujo Senhor infame, penoso, cruel é Satanás, que os escraviza. Eu chamo vocês desse Egito para Canaã, a nova vida dos libertos para viverem segundo a vontade de Deus, no poder do Espírito Santo. Jesus se prepara para dizer: assim como Deus usou Moisés para libertá-los do Egito, chamando-os daquele lugar tenebroso, eu posso libertá-los da escravidão da carne, do pecado, do diabo, porque eu sou vencedor sobre tudo isso e também vencedor sobre a morte. Em Lucas 22, nos versos 7 e 8, a palavra de Deus confirma que esse era o contexto. Lucas 22, 7 diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento, em que importava comemorar a Páscoa, a festa da passagem do Egito para a liberdade. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo:
ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que o contexto era celebração do dia da Páscoa entre os judeus, mas o propósito de Jesus era dizer: há uma Páscoa cristã a ser estabelecida nesse momento, porque pela graça Jesus se ofereceria em sacrifício vicário. A graça de Deus, irmãos, é a demonstração do mais puro amor do Deus Santo em favor de homens e mulheres pecadores como eu e você. Graça de Deus é não dar a quem merecia a perdição o caminho da perdição, mas intervir misericordiosamente, permitindo que haja agora um novo destino. Para os salvos, esse novo destino é o céu. Jesus conhecia naquele tempo as conspirações contra ele, inclusive no colegiado apostólico, no grupo daqueles que testemunhavam de tudo que ele estava fazendo. Ainda assim, não faltou graça, não faltou amor, não faltou zelo, cuidado, bondade da parte de Jesus. A partir do verso 9, em Lucas 22, a palavra de Deus diz que os discípulos respondem a Jesus, depois de Jesus dizer: preparem a Páscoa, da seguinte forma, respondem com uma pergunta: onde o Senhor quer que a preparemos? De algum modo os discípulos estavam dizendo: Senhor, a Páscoa é comemorada com uma série de pratos, de elementos na mesa. Onde faremos isso? E mais, o Senhor sabe que nesse momento há uma oposição grande ao Senhor. Onde estará esse lugar em que poderemos nos reunir com o Senhor sem que sejamos impedidos de fazê-lo? Jesus então explica a partir do verso 10. João e Pedro, entrem na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro. Vamos aportuguesar isso como uma vasilha, um pote de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizer ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. O cenáculo era normalmente aquele espaço que estava na cobertura do imóvel. Jesus então diz: vão até a pessoa que eu estou aqui descrevendo e pergunte por esse lugar que já está reservado ali, enquanto muitos estão comendo a Páscoa, apenas olhando para o retrovisor da história da salvação. Nós comeremos a Páscoa olhando para o para-brisa da história da salvação, gratos a Deus por aquilo que Ele fez sob a liderança de Moisés, mas jubilando por aquilo que Deus fará sob a liderança do verdadeiro libertador de Israel e agora da humanidade, que sou eu, Jesus. Irmãos, graça de Deus, que chama essa ceia até um homem cujo coração Jesus já conhecia, Judas de Queriote, como nós conhecemos, Judas Iscariotes. No versículo 21, nós lemos agora há pouco, Jesus diz: a mão do traidor está comigo à mesa. E justifica no verso 22 dizendo: porque eu, o Filho do Homem, na verdade irei segundo o que já está determinado. E está determinado que aquele que mete a mão comigo no prato, isto é, aquele que partilha da vida comigo, aquele que recebe do mesmo pão que eu recebo na mesma mesa, esse me trairá. Está determinado pela palavra, mas ele é responsável por esse ato. A palavra de Deus anuncia antecipadamente o que acontecerá, mas isso não o isenta, como se ele fosse vítima. Ele poderia arrepender-se, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Muito interessante isso. O Filho do Homem não será traído somente no momento em que Judas selará o maldito acordo em troca de moedas de prata pela delação de Jesus.
o Filho do Homem já está sendo traído. Irmãos, eu creio firmemente que o cristianismo não é a religião dos rituais, mas da vida. Todo ritual esvazia o cristianismo. Não me trairá quando vier a trocar Jesus pelas moedas de prata. Ele já está traindo agora, porque nós estamos aqui em comunhão e Judas se coloca fora da comunhão. Judas se coloca à parte da comunhão. Portanto, a traição já está acontecendo. Vejam, meus irmãos, no versículo 23, quando a palavra de Deus diz que eles começaram a se perguntar, a indagar: quem está para fazer isto? Os discípulos eram imaturos, irmãos. A ceia do Senhor é muito bem explicada por Jesus passo a passo, porque eles eram imaturos, eles não conseguiam compreender que Judas era o traidor. Judas poderia ter se arrependido e seguido a Cristo fielmente, mas ele não quis. Isso, para mim, contribui para pintar esse cenáculo da graça de Deus, o memorial da graça. Para nós, celebração da ceia do Senhor é a celebração do memorial da graça, porque, como fez em seus dias, Jesus, que conduz a sua igreja como cabeça do seu povo, continua ainda hoje convidando todos os discípulos, todos os crentes convertidos à mesa com ele. Eu olho para o texto e nos versos 13 a 15, eu vejo a palavra de Deus falando de coletividade o tempo todo. Tudo encontraram, como Jesus lhe dissera, é o que diz o verso 13. No verso 14 a palavra de Deus diz: pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. No verso 15, Jesus diz algo muito bonito, irmãos, como tudo que ele dizia: eu tenho desejado ansiosamente. Irmãos, isso me constrange. O santo, em quem nunca houve pecado, dizendo: eu estou ansiando por estar com vocês, comendo esta Páscoa antes do momento mais difícil do meu ministério terreno, quando eu sofrerei a injustiça da cruz. Irmãos, eu me pergunto se sinceramente eu tenho desejado ansiosamente estar com os meus irmãos. Se você não tem desejado ansiosamente estar com seus irmãos, quando eles se reúnem como igreja, peça a Deus que te dê graça para que você também deseje isso, mas não é um desejo qualquer, não é um desejo superficial, casual, marginal, periférico, não, irmãos. Tenho desejado ansiosamente comer convosco, esta Páscoa é com vocês, meus discípulos, porque claro está que as famílias judias se reuniam para celebrar. Nesse momento Jesus não despreza a família de origem, a família que ele recebeu aqui na terra, mas ele coloca a família de Deus acima desta e diz: é com vocês que eu quero celebrar esta Páscoa. Jesus convida os discípulos porque os discípulos são a sua família, porque os discípulos seriam continuadores da sua obra, proclamadores da sua mensagem. Jesus faz da ceia um memorial não apenas da sua morte graciosa, mas também do seu convite gracioso para a vida em comunhão com os seus apóstolos. Quanto mais nós ficamos próximos desse mundo, quanto mais, irmãos, nós entendemos como são as coisas nesse mundo, mas nós nos afastamos de Deus, né? Vejam as crianças que não foram treinadas na maldade desse mundo. Por exemplo, criança não é racista. Racismo é uma prática reprovada aos olhos de Deus, uma prática inaceitável que os seres humanos aprendem ao longo da vida. Aprendem a diminuir alguém pela cor da pele, pela origem dela, pela condição social. Irmãos, nós não nascemos racistas, nós não nascemos xenofóbicos, nós não nascemos violentos, nós nos tornamos assim à medida em que nos entranhamos nesse mundo mau. Isso é tudo consequência do pecado. Meus irmãos, o que é que uma criança faz com um animal
que tem alguma deficiência, ela ama mais ainda o animal. O que é que muitos adultos fazem, infelizmente? Descartam animais. Olhe para as crianças, o gatinho que ficou cego. Não existe possibilidade da criança descartar aquele gatinho da vida dela. Ela protege, ela ama. Pense no cachorrinho atropelado que agora já não tem como andar. Não existe possibilidade da criança querer descartar aquele bicho, mas adultos fazem isso. Adultos descartam animais como se fossem peças ornamentais. Quantos adultos fazem isso, né? Compram um bicho porque acham muito bonito e aquele bicho acaba sendo descartado quando não é mais conveniente. Morava numa casa espaçosa, vai para um apartamento, ou como alguns de vocês dizem, para um apertamento, o animal é abandonado em qualquer lugar. Isso é só uma ilustração, irmãos, do que nós fazemos ao longo da vida. Nós começamos a desprezar pessoas, começamos a diminuir pessoas, a desvalorizar pessoas. Aprendamos com Jesus. Jesus nunca foi parceiro das pessoas em seus pecados, mas graciosamente Jesus sempre tentou demonstrar todo o amor possível às pessoas. Aqui, volto a dizer, isso me impressiona mais uma vez no meu Senhor. Até Judas, ele diz: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa, até com você, Judas. Jesus promete o reino a todos esses discípulos. A partir do verso 16, ele diz: olha, é o último momento em que eu, com este corpo, que assumi, corpo humano, em que eu estarei com vocês. Depois Jesus ainda ceia com eles, mas já é um corpo transformado. Aqui ele diz, é a última vez em que isso acontece, até que se cumpra o reino de Deus, até que o plano eterno de salvação seja consumado na cruz e o reino de Deus seja cabalmente estabelecido. É a última vez. Vejam no verso 17, quando Jesus então diz: recebam e repartam entre vocês o cálice. Depois, somente no reino de Deus. E a palavra de Deus diz que nós estaremos, nós os salvos. Se você ainda não é salvo, converta-se a Cristo nessa manhã e sinta-se convidado àquilo que a palavra de Deus narra como a ceia das bodas do Cordeiro, quando nós celebraremos a aliança eterna no céu, nós e o Cordeiro de Deus, que no trono estará recebendo todo o poder, todo o louvor e toda a glória eternamente. O que a palavra de Deus diz é que a esses discípulos é prometido o estabelecimento do reino e mais, que eles reinariam com o Senhor. Faremos isso de novo quando vier o reino de Deus. Irmãos, a ceia do Senhor é o memorial da graça de Deus, porque nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados por esse plano maravilhoso. Nós nada fizemos e tudo recebemos do Senhor. A certeza de que, pela fé em Jesus, nós somos agora parte do reino dele, de tal modo que a palavra de Deus diz que nós somos com ele reino e sacerdotes, e com ele reinaremos para todo sempre. Meus irmãos, Jesus sacrificou-se por todos aqueles discípulos, até por Judas. Vejam no verso 19, quando Jesus diz, Judas estava presente: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É claro que é simbólico. Me perdoem pela grosseria, me perdoem, irmãos, pela forma primitiva como falarei, mas se não fosse simbólico, Jesus arrancaria um dedo e diria: comam do meu corpo. Eu sei que é precária essa ilustração, mas irmãos, quando Jesus dá o pedaço do pão e diz, isto é o meu corpo, ele está dizendo, é um símbolo do meu corpo. Senão Jesus tiraria do seu próprio corpo e Jesus verteria naquele momento o seu próprio sangue e diria, bebam do meu sangue. É claro que é simbólico. Jesus está dizendo, recebam desse símbolo todos vocês, o meu corpo é oferecido por vós. Irmãos, eu sei que a Bíblia não precisa da minha defesa, por isso eu não vou defender a Bíblia. Eu creio que ela não erra, então eu só vou compartilhar o que a Bíblia está dizendo. É tudo isso oferecido por vocês. Naquele grupo está Judas.
graça de Deus. É até para Judas que é feita a oferta. É claro que ele, tomado pelo pecado, pela rebeldia, pela carnalidade, rejeitou tudo isso, e Judas foi responsável por sua rejeição ao Evangelho. Mas a palavra de Deus diz: isto é o meu corpo oferecido por vocês. Segunda pessoa do plural, vós. Irmãos, no verso 20, Jesus repete: este é o cálice da nova aliança. Vocês se lembram da aliança do Sinai? Vocês invalidaram. Há uma nova aliança, isso é graça, irmãos, é Deus que não precisava disso, dizendo: eu proponho uma nova aliança, por amor de vocês. Agora não é mais do Sinai, mas agora é do Calvário, do Monte da Caveira. Sangue derramado em favor de vós. E na sequência diz: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Judas na mesa. Jesus diz: eu estou compartilhando do cálice da nova aliança, que é derramado em favor de vós. Os discípulos devem sempre comemorar a obra de Jesus na cruz. Jesus convidou ali a uma comemoração. Jesus estava dizendo: não se desesperem, há salvação em mim. Não temam, repetindo o que ele já havia dito, e o apóstolo João escreve isso da parte de Deus: não deixe perturbar-se o coração de vocês, creiam em Deus com quem eu sou um, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para todo sempre. Meus irmãos, os discípulos devem sempre comemorar. A Páscoa cristã nos lembra a libertação dos discípulos do Senhor Jesus, porque agora a dívida com Deus foi paga, o sangue de Jesus foi oferecido, e Deus Pai agradou-se em receber esse sacrifício. Porque agora, irmãos, Satanás não pode mais nos condenar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nosso irmão Lutero conta que vivenciou um momento de agonia, e eu tenho cada vez mais concluído que aqueles que pregam o Evangelho, irmãos, sofrem muito, vivem momentos de agonia. No momento de agonia, Lutero relata que ele teve um sonho em que Satanás se apresentou a ele, e no sonho relacionava centenas de pecados cometidos por Lutero, e Lutero sabia que havia cometido aqueles pecados, e Satanás teria dito a ele: você não pode ser justificado, porque você cometeu toda essa longa lista de pecados. E Lutero então respondeu: coloca aí na última linha: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Pode escrever aí embaixo: todos já foram pagos, porque a oferta de Jesus foi o próprio Deus se oferecendo um sacrifício santo em favor daqueles que nele creem. Nós devemos comemorar isso, irmãos. Nós devemos lembrar constantemente. A igreja de Jesus acerta quando ela não se omite de celebrar a ceia do Senhor. Quando mês a mês a igreja se reúne para relembrar, há poder na ceia do Senhor por conta da mensagem da ceia do Senhor. Relembrarmos dia após dia que o Senhor não esqueceu de nós, que o Senhor tanto nos amou que por nós se entregou, que Ele chama todos os crentes a essa reunião com Ele, reunião que será eterna. Isso, irmãos, nos leva a lembrar daquilo que nos traz esperança, vivacidade, alegria, perseverança, firmeza, segurança, destemor. Nossa igreja acerta quando constantemente lembra o que Jesus fez no Calvário. Tirem o Calvário, irmãos, e não sobra nada além de um legalismo pobre e infrutífero no cristianismo. Os discípulos devem compartilhar essa mensagem, a obra de Jesus. Devem falar às pessoas: não há por que mais serem escravos do diabo, Jesus já ofereceu libertação no Calvário. Não há mais por que vocês viverem a velha vida, há uma nova vida pela aliança do Calvário. Devemos compartilhar essa verdade, devemos dizer a quem sente-se longe de Deus, atribulado, temendo a morte,
temendo a condenação eterna e o inferno, devemos dizer: creiam em Jesus e recebam o Espírito dele, que purifica, que santifica, mas que também consola, anima. Os discípulos devem reconhecer a submissão de Jesus à vontade do Pai, de tal modo que ele foi à cruz, e imitarem o Senhor Jesus. Está determinado a traição, mas ai daquele por intermédio de quem Jesus será traído. Eu quero ler finalmente o capítulo 53 de Isaías. É curto, mas é profundo. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A ceia do Senhor relembra, comemora e proclama a graça de Deus, a oferta em favor de todos e o convite à nova vida para todos. Nós, em oração intercessória agora, pediremos ao Senhor que nos ajude sempre a lembrar da sua bendita graça, graça que no Calvário foi absolutamente comprovada. Irmão Ideraldo, venha por favor aqui à frente, ore ao Senhor, pedindo ao nosso Deus que nos ajude a compreender mais e mais a graça de Deus em Cristo Jesus. Sem isso, irmãos, não há vida cristã. Pela graça de Deus, nós somos aquilo que somos. Santo e eterno Deus, louvado e exaltado seja sempre o teu nome, Senhor. Nesta manhã nós te louvamos pela tua palavra exposta, que mais uma vez vem nos lembrar do grande sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Vem nos lembrar quão maravilhosa é a tua graça, quão grande é o teu perdão para conosco, Senhor, que segundo a tua própria palavra nos lembra que todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões
já foram perdoadas pelo sangue vertido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo que em nós habita nos faça lembrar disso a cada dia e também, ó Pai, nos faça valorizar o sacrifício tão precioso do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, para que vivamos cada dia como que fazendo e prestando um culto ao Senhor com as nossas próprias vidas, reconhecendo o valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e dedicando ao Senhor as nossas vidas a cada dia. Que a Tua igreja, Senhor Deus, aqui reunida, saia daqui com alegria nos corações, com essa certeza bendita da salvação e da remissão dos nossos pecados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e, acima de tudo, exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus, as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém.